Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje, com mais um episódio do Papo Milionário, trazemos aqui uma presença ilustre de um doutor de São José do Calçado e é uma odontologia muito famosa nessa região, é uma das melhores ali. E antes de a gente apresentar essa pessoa, não esquece de curtir, não esquece de comentar, porque vocês vão aprender muitos insights aqui, muitas coisas sobre saúde, saúde bucal, que é algo que faz toda a diferença para a nossa vida. E hoje com a gente, o doutor Daniel. Muito prazer, Daniel. Prazer é todo nosso, Patrick, estar aqui representando a nossa cidade, a nossa região, nesse papo aí que já está virando tradição aqui no nosso estado já. Ô, doutor, essa questão de odontologia, você falou que é uma área específica que o doutor trabalha, como que é? Então, a gente, né, quando sai da faculdade, a gente sai com o título de cirurgião dentista, né? A gente estuda odontologia e sai com o título de cirurgião dentista. Às vezes eles me perguntam, eles tentam rotular, né, a odontologia. Para mim, assim, eu me considero um reabilitador, né? Porque chega no nosso consultório para fazer uma prótese a gente faz, se for preciso de fazer um implante a gente faz, se for preciso de colocar um aparelho a gente coloca, se for preciso de fazer um canal. Então a gente abre o leque e a gente não fica rotulado ou preso a um termo. Então a gente precisou reabilitar, nos procura que a gente é um reabilitador. A gente pode devolver o seu sorriso de diversas maneiras, né? Ô, Daniel, reabilitador é justamente quando a pessoa tem algum problema, quer trocar um canal, ou às vezes quer extrair um dente, é isso? Então, o reabilitador é um termo que não é usado na odontologia, né? Não é um termo técnico utilizado. Quando eu falo reabilitador, é que a gente navega por todas as águas da odontologia, né? Então, assim, se for preciso tratar um canal, é um endodontista. A gente vai ter que ter um especialista em canal que vai tratar. Se precisa colocar um aparelho, é um ortodontista. Um implante, é um implantodontista. A gente abre esse leque que a gente tem, né, navega por todos esses mares lá no nosso consultório e a gente consegue devolver aquilo, entregar aquilo que o nosso paciente procura. Daniel, o que te motivou a poder ingressar nessa área? A gente sabe que tem pessoas que têm sonhos desde pequeno. Fala mais para nós. Comigo, eu acho que nada acontece da maneira convencional na minha vida, rapaz. Eu morei muitos anos em Vitória, né? Eu sou de São José do Calçado, nascido e criado lá, tenho um orgulho muito grande de ser de São José do Calçado. Em 2005 eu vi a Vitória, né, buscando oportunidade. A gente sabe que quem mora no interior tem muita dificuldade de oportunidade, de crescimento, né? São poucos que conseguem trilhar esse caminho no interior. Então eu busquei esse crescimento aqui, na capital. Morei aqui por 9 anos, tive muitas histórias bacanas, tive um crescimento pessoal, profissional também muito bacana em outras áreas que eu trabalhei aqui na época, mas com a família longe, distante, filho pequeno, a gente chegou um momento, aquela encruzilhada que é aquela virada de vida, né? Aquela virada de chave, aquela mudança de vida. Então em 2014 ingressei na odontologia, entendeu? Voltei para minha cidade, dei um passo atrás, me formei, entendeu? Em Itaperuna. A gente fazia um trabalho lá, trabalhava, estudava, muita dificuldade, entendeu? A gente conseguiu formar em 2018 com a turma sensacional, nossa turma lá de odontologia, corpo docente lá da faculdade, muito boa, estrutura muito boa da faculdade que a gente formou. E 2018 para cá, a gente vem caminhando nessa odontologia ali na nossa região. Eu sempre digo assim, eu não tenho ninguém, não tenho nenhuma referência assim na família próxima de odontologia. A odontologia me encontrou e eu me encontrei na odontologia durante a faculdade, durante os primeiros anos, entendeu? Foi algo assim muito especial, algo assim, eu digo até que é algo de Deus, assim, que apareceu na minha vida. E eu abracei essa oportunidade e estamos aí já há 11 anos já nesse caminho aí. Isso é muito gratificante, trazer saúde para as pessoas, trazer felicidade. Eu imagino que as pessoas ficam assim muito felizes por estar passando pelo consultório, somente com um excelente profissional que você é. E Daniel, tem algo no seu consultório que você tem um valor inegociável? Então, ali no nosso consultório, lá no nosso consultório, o primeiro, é o que a gente olha primeiro, é a pessoa, é o ser humano. Então, assim, às vezes a gente vê, muita gente vê o paciente como uma oportunidade de negócio. Não deixa de ser, você tem que estar ali, você tem uma equipe, tem funcionário, tem todos os seus custos,
Você tem que negociar com esse paciente, mas eu sempre busco primeiro entender qual é o problema, qual é a dor, aquilo que trouxe o paciente até ali, entendeu? E aí valores a gente discute depois. Então, assim, ali primeiro é o lado humano. A gente tenta humanizar o melhor possível, o mais próximo da dor daquele paciente, trazer aquele paciente para o nosso lado, deixar aquela preocupação, deixar aquele trauma passado, tudo para trás, entendeu? E a gente ali tentar fazer uma caminhada nova, entender a necessidade daquilo que ele busca, para tentar chegar mais próximo da realidade daquele paciente, entendeu? Daniel, o que você acredita que só o doutor pode fazer para os seus pacientes? Então, aqui dali, o que acontece? São José do Calçado é um local que ele é repleto de bons dentistas. Tem muitos bons dentistas. Às vezes acha assim, interior tem dificuldade de achar um bom tratamento. Não, Calçado tem muito bons dentistas. Assim, é difícil falar assim, eu sou o melhor dentista, porque dentista bom é muito relacionado à curva de aprendizado, aquela bagagem que ele adquire durante a vida. Então, assim, até no nosso município, eu não tenho nenhum problema de dizer isso. A gente tem vários dentistas que têm muito mais tempo de experiência, que a gente troca muita informação, muitas experiências, né? Então, a gente tem uma amizade muito grande com esses dentistas. O que a gente busca trazer para o nosso consultório é inovação, é tecnologia, é estar sempre se capacitando. Então, hoje a gente trabalha muito com fluxo digital. Hoje já não tem mais aquela massinha na boca, a gente faz tudo com escaneamento 3D. Então, a gente faz tudo, cirurgia guiada de implante, você consegue proporcionar ao paciente um resultado antes de você ir para a mesa cirúrgica, você mostra como que vai ser a resposta, como vai ficar depois, você dá o depois antes mesmo de executar a ação. Então isso hoje é uma inovação, é algo que a gente está investindo muito, a nossa equipe, nosso consultório tem investido muito nisso, e a gente dá previsão ao tratamento, previsibilidade, entendeu? Então é isso que a gente está buscando de inovação, não só na nossa cidade, mas na nossa região, que isso é novo na nossa região, entendeu? Isso é algo muito importante, é algo novo que temos trazido para o nosso consultório, para a nossa clínica. Doutor, qual o segredo desse sucesso todo das pessoas indicarem, das pessoas sentirem bem no seu consultório? Que o pessoal do São José ali estão amando lá o seu consultório. Fala mais sobre isso. Eu venho muito assim, um passo de cada, a gente sobe um degrau de cada vez na nossa jornada, na nossa vida. Então, assim, o meu consultório até 2 anos atrás era um consultório de 20 metros quadrados, entendeu? Era uma cadeira, tinha 2 lugares à recepção, e muitos dos meus pacientes eles ficavam na porta aguardando. Então, a gente vem com muita humildade, crescendo assim, um passinho de cada vez. Hoje a gente já tem uma estrutura muito mais ampla, a gente tem 3 consultórios, tem uma recepção mais ampla, tem investido muito em tecnologia, e isso para mim é um presente. Hoje, quando chega um paciente lá, fui indicado pelo paciente tal. Isso para mim é uma vitória, porque quer dizer que tudo aquilo que a gente veio lutando, veio cavando durante esses anos, está dando retorno. Porque quando você tem uma indicação, isso quer dizer que aquilo que você preza, aquele ouvir o paciente, entender a dor do paciente, aquilo tá tocando em algum lugar daquela pessoa para poder estar indicando o outro. Isso para mim é a maior vitória que eu posso ter ali hoje, é quando chega um paciente de indicação, entendeu? A gente fica muito feliz. Daniel, já teve casos que chegaram pacientes falou bem assim, você restaurou a minha autoestima? Algumas histórias. Tem alguns casos, com certeza tem alguns casos, vários casos que marcaram ali a nossa jornada no consultório, casos de pacientes que se emocionam e a gente se emociona junto, né? Isso é muito bom. Muitos casos de pessoas que chegam e falam, isso não é para mim, a gente fala, calma, é sim, tem jeito, vamos para lá. E muitos casos. E isso é o que nos motiva, é você transformar de alguma maneira a vida dessas pessoas, entendeu? Você não buscar só aquilo, entendeu? Ser muito direto, é você entender o que está em torno, o que envolve esse paciente está nos buscando, qual é a dor desse paciente, entendeu? Às vezes não é dor de sentir dor de dente, que é algo terrível, mas é a dor às vezes de não poder olhar no espelho, é a dor às vezes de não poder ir a um evento de família, de não poder tirar uma foto sorrindo. Então, isso daí, cara, marca muito a gente luta para poder tentar o máximo de pessoas terem acesso
a esse tratamento, a esse tipo de atendimento para que restaure. Então, quando a gente recupera um sorriso, a gente está recuperando a autoestima do cara, a gente está recuperando o direito de sorrir com o filho, uma festividade, entendeu? Então, isso é muito gratificante para a gente. Uhum. Ô, doutor, a gente sabe que tem muitas pessoas que passam situação de não vai no dentista com medo. E isso é algo normal, mas como que o doutor lida com pessoas inseguras dentro do consultório? Então, o que que acontece? Hoje, 70, 80%, vou botar aí 80% das pessoas que buscam atendimento, principalmente aquelas que têm mais de 30 anos de idade, que passaram por uma odontologia que no passado era mais invasiva, né? Era uma odontologia mais curativa, tipo, quebrou o dente? Arranca. Doeu o dente? Arranca. Então, assim, antes era, você matava o mal pela raiz. Não é falando mal da odontologia do passado, era o recurso que tinha na época, não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Então, muitos desses pacientes, às vezes ficam 10, 15, 20 anos, e quando retorna já em quadro de dor, que não faz aquela prevenção. Então, assim, quando retorna, ainda tem aquele bloqueio do passado. Então, a gente tenta deixar esse paciente o tanto mais à vontade possível, entendeu? Para poder estar mostrando para eles que aquilo é algo do passado. Hoje em dia, a gente não faz nada, não vai fazer uma restauração, não vai fazer uma extração, não vai fazer um tratamento de canal se o paciente está sentindo dor. E a gente tem muitos artifícios que evoluíram com o tempo. Então a gente tem as anestesias se aprimoraram muito mais. Então, assim, você passa aquela pomadinha milagrosa que às vezes o paciente já não sente nem anestesia Uhum. mais. Lá no nosso consultório, a gente tem a sedação consciente, que é aquele. É o arzinho do. Ah, aquele que deixa tranquilinho ali na hora. E Isso é bom faz os demais. procedimentos com muita tranquilidade, você faz a sedação consciente, aquela sedação que não precisa de medicação alguma. Você está ali respirando o arzinho, você está anestesiado, tirou, você já volta, não tem nenhum tipo de contraindicação, nenhum tipo de complicação que possa estar acontecendo. Então, isso a gente investe nisso no consultório. É bem-estar para o paciente, é dar tranquilidade, é ter tempo para o paciente. A gente não gosta de ficar marcando um paciente em cima do outro para ter aquela pressão natural do consultório. A gente gosta de cada caso é um caso especial, específico, que a gente vai atender de acordo com a necessidade do paciente. Então, se o Marcou tem medo, primeiro dia a gente só conversa, a gente mostra aquilo que a gente pode entregar para o paciente, entendeu? Então, assim, isso com o tempo o paciente entende isso, entendeu? E o paciente depois vai relaxando e vê que não é mais aquilo. Tem muita gente que às vezes fala comigo assim, se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo antes. E isso é gratificante ouvir, entendeu? Uhum. E, ô doutor, você lembra do seu primeiro paciente? Lembro do primeiro paciente. Sério A mesmo? primeira paciente que eu tenho, não vou nem dizer na faculdade, não. Essa paciente vai até lembrar, creio que vai. Quando eu me formei, logo que eu me formei, eu recebi um convite para poder ser coordenador municipal de saúde da minha cidade. Então a gente trabalhou como coordenador do CEL, dos odontologistas da cidade. Então a gente trabalha um trabalho mais assim administrativo, de adequação de equipe, e eu gostava muito de fazer as triagens desses pacientes. Isso me deu uma bagagem muito boa para a minha jornada na odontologia. Mas o primeiro caso que me marcou foi o meu primeiro paciente no meu consultório particular. Era uma paciente que se encontrava grávida, gestação, ela estava de 6 para 7 meses, já tinha rodado em vários consultórios, ninguém queria atender porque era uma paciente complicada, que tinha diabetes, e ela procurou a gente inaugurar na segunda, era um feriado prolongado, ela procurou a gente, se não me engano, na quinta ou sexta-feira, a gente estava ajeitando as coisas ainda, terminando de ajeitar, aí ela é até irmã de um amigo ligou, ó, Daniel, pelo amor de Deus, atende a minha irmã que ela tá grávida, ninguém quer atender ela tá com muita dor de dente e tal, e a gente atendeu, tirou a dor dela, deu todas as orientações, fez o atendimento, assim, tudo dentro da técnica, dentro do cuidado, deu tudo certo, ela terminou a gestação dela, depois voltou para o tratamento, ela é paciente, a filha dela que estava na barriga dela hoje é minha É paciente, a gente possível. até tirou um dentinho dela esses dias, lá o primeiro dentinho, a gente fica muito feliz, porque a gente começa atendendo os amigos, aí depois os amigos indicam outros amigos que também viram amigos, daqui a pouco tá atendendo os filhos, então isso vira uma grande família, cara. É muito bacana, muito, muito legal isso daí. Quando a experiência é boa, as pessoas querem indicar mais para as outras pessoas, querem viver essa experiência. Isso é muito legal. Isso é muito E, bacana. doutor, você já passou por algum momento assim
difícil que isso foi algo que você aprendeu? Sim, Foi uma virada, assim? a gente aprende, com certeza, a gente aprende com os erros. Então, assim, todo dentista comete pequenos e grandes erros, né? Isso acontece, às vezes, você fica naquele automático ali, às vezes, né? Às vezes deixa passar uma coisinha, mas aquilo dali tudo serve de aprendizado. A grande questão é você identificar esse erro e não deixar passar como que eu não tô vendo, entendeu? Você volta, marca um novo dia, refaz, tenta entregar algo melhor, mas é lógico, é aquilo que eu falei no início da nossa conversa, Patrick. A odontologia ela é uma curva de aprendizado. Então, tem Verdade. erros que eu cometi no primeiro ano que eu não cometo hoje. Entendeu? Que a gente vai aprendendo. E se a gente cometer, a gente tem artifício para poder consertar, melhorar, dar melhoria, dar um conforto para esse paciente. Agora, erros é igual na vida da gente, né? A gente, às vezes, um dentinho que não ficou tão bom, aquela limpeza que poderia ter sido um pouco melhor, mas você tem que ter a humildade de chamar o paciente, vamos refazer, vamos melhorar isso daqui. E a gente dá também muita liberdade para o nosso paciente. Gostou? Está incomodando? Está doendo? Fala para a gente poder tentar melhorar, entendeu? Então eu acho que isso aí é a simplicidade, é a humildade de refazer, de fazer melhor, entendeu? De cada vez estar aprimorando mais, entendeu? Isso eu acho que é normal em cada profissão e triste daquele que acha que não precisa melhorar, né? Acaba ficando preso no mundo, né, que você não vai evoluir. Então a gente está sempre buscando melhoria na odontologia, de crescimento na odontologia e também como pessoa. Então a gente precisa melhorar, precisa dar mais atenção ao paciente, vamos dar mais atenção ao paciente, entendeu? Então é sobre isso, né? Tem que estar sempre buscando melhorias, melhores caminhos. E a gente costuma dizer assim que nós somos eterno aprendiz. Enquanto a gente se coloca como um aprendiz, a gente sempre está melhorando e aprendendo constantemente e entrando na linha evolutiva. Isso é muito A legal. odontologia está em movimento, entendeu? A gente participa de alguns congressos, a gente participou recentemente do IN, né, que é um grande encontro de odontologia mundial que acontece em São Paulo, e se você fica fora, você fica desatualizado. Então ali a gente conhece parceiros, ali a gente conhece mais tecnologias, ali a gente está se aprimorando, está conversando com outros amigos, está vendo erros que outros amigos cometeram para que a gente possa não cometer igual, né? Então assim, a gente tem que estar sempre em movimento. Se a gente para, a gente fica ultrapassado e a gente não acompanha a evolução que tá havendo no mercado, ela é constante. Então hoje, igual a gente falou de cirurgia guiada, planejamento digital, fluxo digital, que a odontologia hoje tá caminhando para esse lado. Você chega no consultório, você coloca os dentes e já sai com a definitiva. Você já, né, planeja tudo ali e já vai No mesmo dia? no mesmo dia. É mesmo? A odontologia tá assim hoje, entendeu? Então hoje dá para você, um paciente chega sem dente ou com alguns dentes para extrair e já sai com os dentes parafusados no mesmo dia. Então hoje a odontologia digital nos promove isso, entendeu? Isso é algo impensável quando eu entrei em 2014, estava engatinhando. E talvez daqui a 10 anos isso aqui já seja tão natural que qualquer dentista que saia da faculdade já vai estar fazendo. A gente vai estar pensando em outras coisas no futuro. Então a gente tem que estar sempre aberto, antenado, a se qualificar, melhorar, entendeu? E isso aí é a chave, é o segredo de se manter também no mercado. O segredo todo também sempre, né? Tá atualizado, né? E isso é muito bom. E, doutor, qual uma habilidade além da técnica que mudou o rumo do seu consultório? Então, eu sempre falo que o meu lado não vou dizer amigo, assim, né, que a gente não pode ficar dando adjetivo, mas tipo assim, de conversar, de entender muito antes de operar, né, de clinicar. Então você conversar, entender a dor do paciente, entender aquilo que ele busca. Então esse lado, às vezes eu falo assim, às vezes eu sou muito melhor conversando com o meu paciente que talvez clinicando, né? Porque a gente não pode falar que é o melhor, né? Que isso aí eu acho que até a gente está com aquele ar de soberbo, não é isso, entendeu? Então, mas tipo assim, eu sou muito bom naquilo que eu posso conversar com o paciente. Então, eu gosto de ouvir, às vezes tem outro paciente aguardando, eu peço desculpa depois que atrasou um pouquinho, mas às vezes o paciente não terminou de falar aquilo que ele foi para falar. Às vezes ele foi ali para um dente que quebrou.
mas às vezes ele quer contar o filho que está se formando, ou está querendo contar a filha que está passando mal, ou às vezes a senhorinha que vai fazer uma prótese dos filhos que não vão visitar, e às vezes a gente preenche aquela lacuna. Então aquilo dali é muito gratificante para a gente quando a gente consegue acessar esse lado humano do paciente. A gente traz a gente aproxima, a gente quebra aquela barreira dentista, médico, paciente, né? Então a gente quebra aquilo, a gente humaniza aquele atendimento, humaniza esse relacionamento. Então isso é muito, muito, muito bacana. E eu acho que isso a gente é bom lá no consultório. Então nós, quando eu falo nós somos bons, é porque ninguém é nada sozinho. A nossa equipe é muito grande. Então assim, tem pessoas que trabalham fora do consultório, tem várias pessoas que trabalham lá no consultório. E eu gosto de tratar os meus pacientes, os meus parceiros que estão ali, os nossos funcionários, da mesma maneira que eu trato os meus pacientes, entendeu? Para que os nossos funcionários também possam nos indicar. A gente sabe de muitos casos de pessoas que trabalham, mas que tem aquele receio do empregador, né? Ah, na frente é uma coisa, mas por trás, pô, esse cara é ruim, não vai lá não, vai no outro. Então a gente tenta ser a mesma pessoa que a gente é pro paciente, para os nossos colaboradores, e a gente gosta de também valorizar isso, porque isso é muito importante, você ter uma equipe motivada, uma equipe que puxa para dentro, que rema junto com você, então isso acaba, quando a gente atinge isso, que aquelas pessoas que estão ao seu entorno têm satisfação de estar com você, eu acho que a gente eleva um nível maior, entendeu? Então, assim, é algo que o dinheiro não compra, a gente está num nível melhor quando isso ocorre e eu busco isso a todo momento, de ter, de estar satisfeito com os meus resultados, mas que também eles possam estar satisfeitos de estar junto comigo, né, Uhum. ajudando a conquistar isso. Então isso eu acho que é um diferencial, isso eu acho que é o que me distingue, entendeu? Eu acho que não que os outros não tenham, mas é algo que eu prezo em apresentar isso, entendeu? Uhum. Doutor, como que é o Daniel fora dos consultórios? O pessoal quer saber. Tem Ah, algum hobby, tem alguma coisa assim o que você Daniel gosta de fazer? tem nada a ver com o Dr. O Daniel gosta de futebol, Olha, rapaz. O Daniel gosta de jogar futebol. A gente tem uma quadra lá em casa, lá a gente ama o esporte. A gente até investe em atletas lá da nossa cidade, olha para em você ver. times lá. A gente gosta do esporte. Eu tenho uma quadra de futebol Sério da mesmo? da minha casa. Então, se você for lá agora, arriscar ter alguém lá jogando lá. Então, os adolescentes, os amigos estão sempre lá. Eu faço questão que eles vão mesmo, que eles usem aquilo de lá, aquele tempo para isso. Que eu sei que quando a pessoa está envolvida em algo como esporte, ela está longe das drogas, ela está longe de algo que não vai, né, levar. Que só vai derrubar a pessoa, né? O esporte é muito bom por isso, que acaba tendo envolvendo essas pessoas no caminho correto. A gente tem um caso lá de um menino que a gente está até agora patrocinando, né? Ajudando, que começou com a gente lá na quadra, com a gente, brincando. Hoje o menino está despontando no cenário nacional aí, que é o Creyson do futebol. Então, assim, a gente tem investido nele para que ele possa ter essa oportunidade, a gente sabe que tem talento para isso, e a gente fica muito feliz com isso, entendeu? De estar no meio do esporte também. E a gente, às vezes eu falo, que assim, às vezes a gente está dando um patrocínio para um time, a gente sabe a dificuldade que é ter um time, de ter aquela criança lá, de manter aquela criança, aquilo não dá retorno nenhum para o consultório, em termos, eu vou dar esse patrocínio que isso vai me dar um retorno de 5 pacientes, 10 pacientes. A gente não tem esse retorno no consultório, mas a gente tem o retorno do material humano, entendeu? Aquela pessoa que às vezes aquele time ali está segurando uma criança que não vai para droga, às vezes Uma semente é ali. uma sementinha que a gente está plantando, que às vezes nem tudo que a gente faz é com interesse financeiro, de ter retorno. Então tem muita coisa que a gente faz na nossa vida para o bem-estar mesmo. Por exemplo, eu tenho uma quadra no fundo da minha casa que ela fica 5, 6 dias por semana alguém jogando lá. Gera um custo para a gente? Gera, mas o bem que eu estou fazendo, talvez, para aquelas pessoas estarem ali praticando esporte,
isso aí não tem preço. Então tem coisa que o dinheiro não paga, entendeu? E esse envolvimento meu com esporte é fundamental na minha vida, acaba preenchendo. A pessoa quando vê, não, vou abandonar tudo e vou viver só de odontologia, porque é isso que me dá dinheiro, às vezes nem tudo que te dá dinheiro te preenche, entendeu? Então a odontologia é uma paixão, é algo que eu me apaixonei mesmo, é algo que eu me encontrei. Então, assim, é algo sensacional na minha vida, mas o esporte é algo que me aprimora, as relações com as pessoas de outro mundo, de outros municípios, de outras realidades. Então, essa proximidade, essa conexão é satisfatória na minha vida. Ô, doutor, esse seu lado, até eu me emocionei agora, que isso é muito legal, porque você não preza somente estar ali no crescimento profissional, no bem-estar também dos seus clientes, mas também com as outras pessoas, e esses projetos sociais são muito bons para poder preservar as vidas das pessoas, para não, igual você falou, para não viver no mundo das drogas e tudo mais. Ó, parabéns que continue sempre com esses projetos, tá? Ruim, né, Patrick, quando a gente se fecha no nosso mundo. Então, tipo assim, eu tenho uma vida boa, eu consigo, graças a Deus, agora caminhar melhor, porque a minha realidade hoje é muito diferente de 10, 15, 20 anos atrás, entendeu? Eu não nasci em berço de ouro, assim, entendeu? Eu tive a ajuda dos meus pais, foram fundamentais na minha vida, eles me ajudam muito até hoje, sou muito grato por ter meus pais. Mas assim, a gente não pode fechar os muros da nossa vida, da nossa casa e ver que não tem problema. Então, assim, a gente mora num município muito pobre, muito carente, que tem, a gente vê muita droga. Então, assim, a gente está, de alguma forma, acolhendo também, estando junto, passando exemplos bons, entendeu, para essas pessoas. É claro que nos tornam pessoas melhores e faz com que essas pessoas reflitam e pensem também que possa ter uma vida melhor no futuro, entendeu? E a gente incentivando essas pessoas, a gente dá ferramentas para que elas possam também vencer na vida. Então isso é uma coisa muito bacana e que eu primo muito na minha vida, entendeu? De ajudar as pessoas. Você tem uma inspiração em alguma coisa, em alguém, ou doutor? Cara, Tem pessoas que se inspiram em outras. então assim, a minha família, então assim, eu acho que assim, eu sou um mix da minha família, entendeu? A minha mãe é uma pessoa muito, assim, que foi pro lado do estudo, né? Foi pro lado, teve uma vida, uma carreira, concurso federal e tal. Então, assim, deu esse lado da minha família. E o meu pai é mais do lado da sabedoria. Quando eu digo sabedoria, sabedoria de vida, entendeu? Meu pai teve que lutar muito para poder criar a nossa família no início, antes mesmo da minha mãe ter esse emprego melhor, entendeu? Então, assim, a gente conseguir não esquecer da onde a gente veio, entendeu? Eu acho que isso é fundamental, entendeu? Então, tipo assim, e pegar um pouco disso, você filtrar. Às vezes você pega, meu pai tem essas qualidades aqui, eu vou absorver essas qualidades aqui do meu pai, tem os defeitos que todo mundo tem, minha mãe tem essas qualidades, esses defeitos, eu vou pegar essas qualidades. Então a gente tentar aprimorar, ser uma melhor versão. Então, assim, se você fala assim, se você se inspira em alguém, eu diria nos meus pais, entendeu? Um pouquinho de cada um, aquilo que cada um pôde me proporcionar, entendeu? Então, eu acho que eles são exemplo para mim, e exemplo de minha mãe muito religiosa, muito perseverante, meu pai isso com muita experiência de vida. Então, a gente pegar um pouco disso, não esquecer de onde a gente veio, entendeu? Eu acho que isso é fundamental e é uma inspiração para mim, entendeu? Doutor, indo para a parte de odontologia novamente, qual é a necessidade que a pessoa tem de, por exemplo, fazer um canal? Então, o que acontece? A gente sempre fala que quem vai ao dentista com regularidade, dificilmente vai ser necessário, dificilmente, não é que não vai ser preciso, mas dificilmente, uma parcela muito pequena, vai precisar fazer um canal. Vai precisar fazer um implante, vai precisar fazer uma dentadura, entendeu? Porque essa pessoa cuidou ou tratou o problema no início. Eu sempre brinco com os meus pacientes, falo assim, às vezes chega com dor de dente. Eu falo, esse dente aqui você tem que tratar canal. Aí você vai gastar tanto para tratar o canal desse dente. Mas você tem 5 dentes aqui, que você precisa só restaurar. Às vezes o preço que você gasta para restaurar aqueles 5 dentes ali que futuro pode vir a dar canal, você não gasta pagando um único canal. Então, às vezes a gente tenta mostrar isso, que a prevenção sempre vai ficar muito mais barato.
muito mais barato do que você ter que ir para procedimentos mais invasivos. Então, assim, tecnicamente falando, quando você tem que fazer um canal, é quando você teve uma cárie, uma restauração que não foi feita no momento correto, ou um trauma que acaba quebrando, expondo a raiz, a polpa dentária. Então aí você tem que fazer o canal. Aí já é um tratamento mais complexo, que você tem que tratar a raiz, né, remover o nervo, obturar. Aí muita gente fala, nossa, mas vai doer. Não dói. Eu até brinco isso lá no meu consultório, os meus pacientes que estão assistindo agora aí vão poder falar melhor. Eu até brinco assim, se doer, tem desconto. E eu não gosto de dar desconto. Então, assim, não dói, mas dói o bolso. Então, o conselho que eu dou, e o nosso sistema hoje a gente está com o sistema informatizado, a gente sempre está lembrando, Patrick, está na hora de você voltar. Daniel, já vou ter que gastar de novo dinheiro com o dentista. Não, não necessariamente. Às vezes você chega, Patrick, tá legal, volta daqui a 6 meses para a gente ver se precisa fazer uma limpeza. É muito melhor, às vezes, você gastar 100, 200 reais fazendo uma limpeza, entendeu? Do que você ter que depois gastar 2.000 fazendo um canal, entendeu? Então, a prevenção sempre é a chave para você não ter esse transtorno, e o principal deles é a dor. Porque a dor de dente, só quem sofre sabe o que é. Entendeu? E quanto tempo dura mais ou menos um tratamento de canal? Normalmente, 99% dos casos, uma única sessão. Então isso é algo também que no passado, às vezes a pessoa falava assim, eu não vou fazer canal porque eu tive que ir 10 vezes no dentista, 6 vezes no dentista. Hoje a gente resolve em sessão única. Claro que sim, tem algumas restrições para a gente não fazer em sessão única, né? Alguns casos específicos, técnicos, que a gente vai observar ali durante o manejo cirúrgico, né? Mas hoje 99% dos casos a gente resolve com apenas uma única sessão. Doutor, por que muitos dentistas às vezes indicam mais extração do que um canal? Tem alguma coisa assim Hoje é inverso, é o que você falou. Hoje para você extrair, hoje eu extraio muito menos dentes do que eu trato canais. Então hoje a gente só vai extrair o dente, e é até importante essa pergunta sua, e é interessante a gente falar sobre isso, que hoje a gente só vai tirar um dente do paciente em último caso. Daniel, mas às vezes vai fazer um canal, ficar caro, quase que é melhor botar um implante. Nada substitui o seu dente. O implante é uma realidade hoje daquelas pessoas que ficaram sequeladas do passado. Mas hoje a implante sempre vai ser a última opção, entendeu? Porque o dente da gente nada é igual. Daniel, mas quando coloca um implante, nada é igual ao dente. Entendeu? Então preserve o seu dente, cuide do seu dente, você que tem o seu dente, entendeu? Porque nada é igual ao seu dente. Doutor, agora vamos para a parte de implante, prótese. Tem alguma diferença? Tem. Na verdade, a prótese tem várias maneiras de você aplicar a prótese. Existe a prótese convencional, por exemplo, vamos falar de uma pessoa desdentada, né? Então, assim, você pode reabilitar ela com a prótese removível, popularmente chamada de dentadura, né? Que é aquela que você coloca, né? Na hora que termina de fazer as refeições, você vai remover ela e vai higienizar. Daniel, então hoje você já não faz mais dentadura no seu consultório. Faço muita dentadura. Então a gente faz muitas próteses total, entendeu? Então a gente tem um laboratório que trabalha com a gente tem um dia específico só para prótese. Nosso laboratório é super especializado nesse tipo de procedimento. Nossos trabalhos ficam lindos, muito bacana. Só que tem gente que procura algo a mais. Aí é quando a gente vai falar sobre prótese sobre implante, né? Que aí é como se fosse uma dentadura parafusada, é o protocolo. Hoje em dia é muito comum, visto aí na internet. Então quando você coloca os implantes, né? Claro que vai ser uma prótese muito mais confortável, não vai ter aquela flange que possa estar aparecendo, não vai ter céu da boca, você vai consumir os alimentos, vai sentir o sabor muito melhor do que uma prótese total, e ela vem parafusada. Então eu gosto de dizer para os meus pacientes, é como se fosse a sua terceira dentição. Então a gente vai devolver a sua terceira dentição. Daniel, como que funciona isso? Eu tiro depois? Não. Só a gente tira no consultório. Ela é uma prótese que vai ser parafusada aos implantes, te dá muito mais conforto ao falar, ao sorrir, ao se alimentar. Então devolve uma autoestima. Então a gente tem diversos casos de pacientes que a gente transformou, não só o sorriso, mas a vida dessas pessoas. E isso é muito gratificante para a gente quando a gente chega nesse resultado. Essa prótese, eu acho que eu já vi essa. É os que tem uns parafusinhos, um em cima, um embaixo. Não é? Uns dois em cima, então, dois embaixo. Dois aí, a gente, igual eu tô te falando, a odontologia tá
está se evoluindo cada vez mais, né? Se fala um termo chamado overdenture. Overdenture é quando você remove essa prótese sobre o implante, né? Você vai conectar ela nessas duas bolinhas, que pode ser o-ring, pode ser, e você remove. Então isso aí é hoje, para mim, classificado como um tratamento provisório. Eu nem utilizo no meu consultório, porque você tem uma perda considerável de implantes usando essa técnica, e quando você vê longo prazo, acho que não é um resultado satisfatório na minha experiência clínica. Claro que tem outros profissionais, outros colegas que usam essa técnica e possa dar a garantia em cima dessa técnica, que eu costumo não usar. Eu gosto mesmo de parafusar, entendeu? Deixar ela fixa. Então a gente usa outras técnicas, né? A gente às vezes vou te dar um exemplo clássico. O paciente chega, já usa uma prótese, uma dentadura, ou usa um ROT, uma PPR, que é uma prótese parcial, e esse paciente precisa remover alguns dentes que ainda restam na boca. Aí fala assim, ó, agora minha prótese já não vai servir mais. Como que eu posso fazer essa cirurgia com você, sendo que eu trabalho no comércio, eu atendo o público, vou ficar sem dente por um tempo até você colocar? Não, hoje a gente coloca a prótese provisória já imediatamente. Então você remove os dentes, entendeu? Faz a cirurgia de instalação dos implantes e já parafusa essa prótese. Então é algo hoje que já evoluiu muito, entendeu? Já fica aqui dali parafusado, não corre o risco de você ter que ficar tirando e colocando, perder um componente daquele, ou acabar perdendo o implante daquele e ficar com a prótese solta na boca. Então a gente trabalha muito, né, com essa técnica, é uma técnica que vem dado certo no nosso consultório, e é a técnica que a gente aplica hoje em dia. E dá para a prótese ficar bem real o dente do tempo? Hoje é aquilo que a gente está falando, a gente trabalha com um laboratório que é muito bom, a gente faz planejamento virtual também, então hoje é aquilo que você ter a humildade que não ficou bom, você refaz. Então assim, a gente tem chance de testar, a gente dá a oportunidade ao paciente. O dente tá bom? Você quer ele mais claro? Você quer ele mais escuro? Você quer ele maior? Você quer ele menor? Como você quer esse dente? Pega uma foto sua de como você era na infância, na juventude. Você quer como era antes? Você quer como? Então a gente dá essa opção para o paciente, para que ele faça, é como se fosse um self-service, aquilo que ele quer. A gente, claro que dá, a gente não vai deixar, né, ficar fora da realidade. A gente vai dar a dica, ó, vamos para esse lado. Às vezes quando o paciente tem um dentinho embaixo natural, vamos tentar pegar a realidade do seu dente de baixo para não ficar tão artificial. Então a gente tem esse filtro, a gente deixa o paciente escolher. Entendeu? Doutor, um implante, na real, ele dói? Porque tem que ter uma instalação ali de um parafuso, não é isso? Então, o que acontece? Nada dói, nada pode doer. Entendeu? Por quê? A gente tem que anestesiar. Então a gente anestesia convencionalmente, a gente pode fazer a sedação consciente, que a gente já falou sobre isso, né? Mas assim, a gente toma todos os cuidados pré e pós-operatório para que o paciente tenha um conforto após a cirurgia. Então assim, durante a gente pensa, nossa, só de pensar aquele parafuso entrando dentro do meu... Cara, não dói, entendeu? É anestesiado, é seguro, tem um teste já tem uma aprovação muito grande em cima desses implantes, entendeu? E o que é mais importante que eu falo lá pro consultório é a garantia. Fez, não ficou legal, fez, perdeu por algum motivo, você tem garantia, você refaz, entendeu? Você faz novamente, escolhe da maneira que você quer. Então a gente dá essa abertura para o paciente para fazer entregar aquilo que ele busca. Então, se não ficou da maneira que ele buscou, vamos fazer de novo. Vamos aprimorar, vamos ver onde a gente errou, o que você quer, entendeu? Vamos explicar também as limitações do caso para o paciente. Então, esse é o grande segredo, né? Porque às vezes, ó, toma aí, vai embora com a sua prótese, não volta aqui mais não, você já me pagou. Não, eu sempre falo para os meus pacientes de prótese. A prótese nova, principalmente a prótese removível, é igual um sapatinho novo. Você entrega para ele, às vezes o paciente acha, agora eu não volto mais, agora terminou. Não, agora eu preciso que você volte, se precisar ajustar, se precisar melhorar, aquele machucadinho que não estava dando com a prótese antiga que está dando, então volta, a gente vai ajustar, vai melhorar, vai deixar mais confortável. E esse é o nosso papel, entregar algo que o paciente possa usar, entendeu? Esse é o nosso papel ali dentro do consultório. O doutor, tem algum mito por trás do implante dentário? Um deles é esse que você acabou de falar, que dói, né? Então, assim, dois mitos não, são mitos e realidades, né? Primeiro, que doer, a gente não pode fazer nada que venha estar doendo dentro do consultório, né? Então, assim, a gente tem artifício para anestesiar, para dar conforto ao paciente, né? Como eu te falei, pré, pós, né? Durante o operatório. E o outro mito é a questão financeira.
O implante é caro? É, lógico que o implante é caro em relação a você restaurar, fazer uma limpeza, e é muito caro. Mas hoje o implante cada vez mais está mais acessível. Então, lá dentro do nosso consultório, a gente tem várias maneiras de adequar o seu tratamento dentro da realidade. Então, a gente trabalha com cartão de crédito, a gente parcela para o paciente, a gente dá desconto à vista. Então, a gente tenta colocar dentro da realidade do paciente. Aí você me pergunta, você está aqui em Grande Centro, mas Daniel, vocês trabalham para pagar depois? No interior é comum. Então a gente tem como fazer isso também no nosso consultório, entendeu? Tem como a gente parcelar para o paciente, a gente tem os mecanismos de parcelamento e botar o seu tratamento, o custo do seu tratamento dentro da sua realidade. Então nos procura que a gente vai conseguir dar um jeito de acessar aquilo que você precisa, de colocar aquilo dentro da sua realidade. E, doutor Daniel, demora a cicatrizar essa questão de implante? Então, como que funciona, né? Existe um período técnico que pode variar de paciente a paciente, de acordo com o osso, na região que você coloca o implante. Então, assim, hoje, por exemplo, para você entregar uma prótese definitiva, um protocolo definitivo, pode demorar de 4 a 6 meses. Aí a dúvida que às vezes a pessoa não entende, que muita gente acha assim, eu vou fazer a cirurgia de implante e já ficou pronto, já colocou o dente definitivo. Não, primeiro a gente coloca uma provisória. Então a gente coloca uma provisória para esperar um tempo de cicatrização, um tempo de osso-integração desses implantes na boca, para saber assim, ó, esse implante está firme. Agora sim, com a gengiva já sequinha, cicatrizadinha, aí a gente já vai fazer uma prótese mais reforçada e definitiva. Então, assim, se me pergunta, tem como já fazer uma prótese definitiva com um mês? Tem. Tem como você fazer uma carga imediata, entregar já um definitivo rápido. Mas normalmente a gente usa a técnica que espera de 4 a 6 meses para entregar um trabalho mais sólido, com mais previsibilidade, que vai dar menos problema para esse paciente, entendeu? E tem um trabalho mais específico para quem sofre de diabetes, doutor? Tem. A gente trabalha, primeiro trabalho que a gente faz é de adequação, né, das taxas. Então, assim, às vezes muita gente pergunta, eu tenho diabetes, eu posso fazer implante? Pode, você pode fazer implante. Então a gente consegue fazer controlando, em conversa com o médico, ajustamos as suas taxas, a gente faz o monitoramento do paciente durante a cirurgia. Então, assim, eu tenho um caso muito bacana de a pessoa que com certeza deve estar nos ouvindo lá, que é uma das minhas maiores garotas propaganda lá. Ela tinha uma diabetes, tem uma diabetes altíssima, que chegava a níveis surreais, entendeu? Então ela fez um tratamento com a gente, extraiu todos os dentes, em cima e embaixo, mais de 20 dentes, e a gente colocou já os implantes nela, já está usando, aonde ela vai, ela fala do nosso trabalho. Isso, cara, isso é muito gratificante. Essa paciente completamente descompensada, a gente conseguiu controlar essa taxa dela no pré-operatório, ela chegou com a taxa controlada, a gente fez essa cirurgia de extração com já instalação dos implantes, ela já se encontra com as provisórias e toda feliz lá, agora a gente vai entregar o definitivo para ela. Legal. Eu vou mandar o caso para vocês verem aí. Manda ver. Ô, doutor, tem um dia desse que a gente estava conversando com uma colega nossa e ela é lá dos Estados Unidos. E ela sai de lá para fazer aqui. E olha, eles dizem que questão de implantes, essas coisas todas são mais baratas aqui no Brasil. É verdade mesmo? Eu tenho uma paciente que ela mora na Flórida e ela vem uma vez ao ano, naturalmente uma vez ao ano, 6 meses, sempre ela trata, ela avisa quando tá vindo, a gente agenda, porque lá eles têm o câmbio já a favor, reverso para cá, né? É muito mais barato adquirir as coisas aqui em relação a... E lá também a prestação de serviço é muito valorizada. Então lá, verdade. Tipo, ela ia extrair um siso que ela ia gastar $600. Isso convertendo para a gente aqui, ela ia gastar R$3.600, basicamente, para extrair um siso. Então, assim, ela vem, sempre trata com a gente aqui e ela recebe um tratamento que eu creio que seja um tratamento de qualidade aqui, por um preço que é praticado no nosso país e que a gente possa dar garantias a ela que ela ela não está vindo aqui para pegar o mais barato e algo de qualquer jeito. Não, é o que tem de melhor. E o Brasil, cara, você abrindo esse leque mundial aí, o Brasil é referência mundial quando você fala em odontologia. Então, a gente sai na frente. O meu professor mesmo de implantodontia, Dr. Pablo Santos, é uma referência nacional. Ele vai para fora do país, ministrar curso na Itália, vem italianos fazer hands-on aqui, aprender aqui as técnicas aplicadas por ele. Então a gente é referência nesse assunto, principalmente na parte de implantodontia.
Tá vendo aí, pessoal, como que é uma aula que vocês estão tendo de como ter uma saúde melhor com seus dentes aqui com o doutor. Não esqueça de comentar, não esqueça de curtir, porque assim vai estar ajudando o canal e também para mais pessoas aprenderem mais sobre saúde bucal e muitas coisas que estão por vir. Doutor, tem um tabu também que as pessoas falam de clareamento, enfraquece os dentes. Então, o clareamento, quando ele é feito de maneira sem o controle adequado, ele pode enfraquecer os dentes, sim. Eu sempre falo com os meus pacientes que às vezes acha aquelas promoções milagrosas na internet e tudo mais. Eu falo, traz aqui para eu poder ver, entendeu? Por quê? Quando você faz algo sem a orientação, sem a indicação clínica, às vezes a pessoa chega lá no meu consultório e fala assim, Daniel, eu quero colocar um aparelho, eu quero fazer um clareamento. E às vezes eu falo, cara, não é o momento de você colocar aparelho, não é o momento de você fazer um clareamento, porque você está com várias restaurações para fazer, você precisa adequar a sua parte estrutural, que é a parte periodontal, com a gengiva sangrando. Então esse paciente, ele não é indicado para clareamento nesse primeiro momento. Aí às vezes o paciente sai chateado, às vezes acontece casos de a gente encontrar, às vezes pais levam crianças para colocar aparelho, e às vezes falam, não é o momento, coloca daqui um ano, que está nascendo ainda os dentes permanentes, a raiz ainda não está formada do seu dente. Aí às vezes a gente encontra essa criança, às vezes na rua, cidade muito pequena, já usando aparelho. Às vezes pensa assim, o Daniel não está querendo que eu seja paciente dele. Não é isso, porque às vezes eu prefiro perder o paciente do que fazer um procedimento que não é adequado, entendeu? E muitas vezes, às vezes esse paciente chega depois. Se eu tivesse te ouvido, não teria dado esse problema no meu dente, porque não era para ter colocado o aparelho naquele momento, não era para ter feito aquele clareamento naquele momento. Em relação ao clareamento, a gente tem que obedecer alguns critérios. Primeiro, saúde bucal tem que estar em dia. Não pode ter gengivite, periodontite, sangramentos na gengiva, cáries aparentes, restaurações em regiões anteriores, porque isso tudo são fatores contraindicativos. Pacientes que têm grandes sensibilidades também pode ser uma contraindicação. Então a gente faz esse clareamento, faz muito, modifica o sorriso das pessoas, muito, mas a gente tem que ter indicação para esse caso. Então, assim, pode prejudicar o dente? Pode. Quando que te prejudica? Quando o seu dente não está preparado para receber aquele clareamento. Quando você faz em excesso a aplicação daquela química para clarear o dente. Quando você faz o clareamento caseiro sem orientação de um profissional. Então isso sim pode prejudicar o seu dente. Pode prejudicar e deixar ele mais frágil. E tem algum problema, o doutor, essa questão de fazer o clareamento com canal? Então, normalmente, o clareamento, comumente, ele é feito em dentes vivos. E o dente, quando é tratado canal, ele não é mais vivo. Você mata o dente, né? Mata o nervo do dente, então ele para de receber irrigação. Então, um clareamento da maneira convencional clarearia apenas os dentes vivos. Então, vamos supor, ô Patrick, se o seu dente da frente, você sofreu um trauma e teve que tratar canal na sua infância, você tem aquele dente um pouco mais escurecido e queria clarear todo mundo. Tem jeito? Tem várias maneiras de fazer. Então a gente pode clarear todos os seus dentes vivos, vai chegar num tom que você, né, vai desejar ali, e depois a gente pode fazer um clareamento nesse dente que é tratado canal. Existe a técnica para clarear. Ah, Daniel, não chegou o resultado que eu queria. Tem outras maneiras? Tem. A gente pode fazer uma lente de contato, a gente pode fazer uma faceta, a gente pode fazer outros artifícios para que a gente possa atingir a esse resultado estético que você busca. Doutor, a gente sabe que tem muitas pessoas por aí que acham que pode mexer no dente dos outros. E não sei muito por aqui, mas o que você vê sobre, às vezes, pessoas que fazem tratamento, essas coisas tudo caseiro? Pô, a gente vê muito pro lado da Bahia, e pros outros lugares, assim, mais na área Nordeste, que pessoas executando, não no consultório, mas nas suas casas, em outros lugares, ambientes. O que você vê sobre Na isso? minha região, não tem, atualmente a gente não vê isso. É uma cidade que evoluiu muito com a odontologia, né? Mas a gente tem relatos de pacientes que se auto Uhum. compra aparelho na internet, troca Isso, ratinho em casa. é isso mesmo. Isso é terrível, terrível. Às vezes chega em situação que às vezes você tem que tirar o aparelho, às vezes o paciente perdeu vários dentes. Tem vários casos disso. Paciente, eu sempre falo isso, Patrick, com os meus pacientes. Você quer perder o dente? Você vê, ó, eu quero perder o meu dente, o que eu faço? Coloca o aparelho e não faz manutenção. É a maneira mais eficiente de você perder seus dentes.
Porque aquilo ali acumula alimento, aquilo ali você tem que estar sempre mexendo, que você troca aquele fio, troca aquela borrachinha, o dentista está sempre olhando uma necessidade sua. Imagina você Uhum. coloca um aparelho, coloca uma borrachinha ali, fica anos, tem paciente que fica anos sem ir ao dentista, que acha bonito aquele aparelho colado. Então isso aí, cara, eu não indico, entendeu? É completamente contraindicado, entendeu? Procure um dentista da sua confiança. Às vezes é o barato que sai caro. Às vezes você está comprando aquele kitzinho aí na Verdade. internet, você está trocando aquilo dali sem instrução nenhuma, porque aquilo dali tem o posicionamento correto, tem o momento certo de trocar essa borrachinha. Então você está fazendo aquilo se automedicando, Uhum. vai dar errado. Pode ter certeza que isso aí vai cobrar um preço lá na frente, entendeu? E quando você vir para remediar, às vezes vai ser muito mais caro que se você tivesse procurado um profissional adequado no momento certo, entendeu? De iniciar o tratamento. Doutor, dente muito amarelado tem jeito? Tem jeito. Tem o clareamento dental. Tem gente que já tem na sua genética, na sua predisposição, de ter um dente mais amarelado. É muito comum, porque lá a gente é uma região muito agrícola, né? Tem muitas áreas rurais. E é muito comum o paciente, a pessoa, ingerir a água da mina. E a água da mina, apesar de toda a sua naturalidade, ser algo saudável, ela não tem o fator fundamental que é o flúor. Então é muito comum, às vezes, chegar criança, adolescente, até adulto dessas regiões com dentes mais amarelados. Então eu sempre indico para poder tomar uma água já com adição de flúor, a gente tentar compensar aquele flúor que falta da água da mina em outras coisas, como enxaguantes bucais, mais escovação. E em casos reparadores, a gente pode estar sim aplicando o clareamento nesses pacientes, se tiver indicação, facetas, lentes de contato. Então tem muitas maneiras da gente devolver esse sorriso claro, entendeu? Lá a gente gosta, o Patrick, de trabalhar com a necessidade do paciente. Não é todo paciente que vai chegar lá que a gente vai indicar esse tratamento. A gente vai entender o que trouxe o paciente ali. Se aquele é algo que, tipo, é algo complicador para o paciente. Isso me atrapalha muito a cor do meu dente. Às vezes eu estou querendo clarear o dente do cara, mas o cara está com uma restauração para fazer. Ele não quer clarear o dente. Ele quer restaurar o dente, entendeu? Então, assim, a gente vai indicar em casos específicos, mas muito entendendo a necessidade. A gente não sai, tipo, aplicando lente de contato, resina em todo e qualquer paciente, que tem que ter indicação, com certeza. E tem quantidade de quantas vezes pode clarear um dente? Então, Tem um limite ali? normalmente, o que eu falo com os meus pacientes? Quando a gente faz a técnica de clareamento de consultório, a gente faz ela no ano. Não, a gente faz normalmente uma ou duas sessões de consultório, aplica a química ali para clarear. A gente avisa o paciente que ele vai ter que restringir a alimentação de alguns produtos que possam manchar o dente, porque o dente fica muito vulnerável durante o tratamento, né? Então a gente explica isso para o paciente e normalmente a gente entra com um tratamento combinado do caseiro. Então a gente dá o gelzinho, explica como que usa, faz o controle fotográfico do paciente, explica quais são as contraindicações e o que fazer em caso dessas contraindicações, e aí faz o caseiro para poder dar uma fixada melhor, para ter um resultado melhor naquela técnica aplicada. Aí o paciente volta daqui a um ano e quer fazer o clareamento de consultório de novo. Eu não indico, porque é muito agressivo, entendeu? Eu indico, talvez, se tiver indicação e se realmente tiver amarelado um pouco, o paciente acabou não seguindo à risca as orientações, de fazer apenas o caseiro, entendeu? Aí, com o controle do profissional, a gente dá o gelzinho, faz o monitoramento, então assim, tá, em casos mais extremos, você vai fazer o de consultório, uma vez a cada 2, 3 anos, e o caseiro você repete uma vez por ano, com a orientação e com indicação. Não é caso para todo paciente, não. Já teve casos extremos assim de questão de clareamento? Não, eu nunca Teve uma peguei nenhuma dificuldade? complicação. Complicação? Uhum. Não, eu não tive. As complicações mais comuns de clareamento é a dor pós-operatória, né? Quando faz pós-operatória, após o tratamento, de dar muita sensibilidade. Então, com a experiência que a gente já vem adquirindo, a gente já orienta esse paciente a fazer um pré-operatório, de estar tomando uma medicaçãozinha que possa prevenir, porque o efeito mais desagradável, normalmente é nas primeiras 24 horas após a aplicação, que pode dar uma sensação de sensibilidade, umas pontadas no dente. Então, quando a gente entra com a medicação antes e fazendo a técnica adequada, usando todos os métodos que a gente tem hoje, a gente já reduziu isso quase a zero, entendeu? Então a gente faz a técnica correta e os resultados são bem previsíveis, entendeu? Doutor Daniel, qual
Quais são as cirurgias que são mais comuns na odontologia? Lá a gente, eu fiz esse curso de implantodontia, né, que é cirurgia avançada. Então a gente, levantamento de seio maxilar, que é uma cirurgia bem específica da implantodontia para quem é aquele paciente que não tem osso na arcada superior, está fazendo, a gente faz. Instalação de implantes zigomáticos, que é aquele desdentado que também tem muitos anos que só usa prótese, já perdeu o osso, a gente faz, que é a instalação de implantes mais técnicos, remoção de siso, frenectomia, tracionamento de canino. Então, qualquer tipo de cirurgia que for necessária de fazer ali dentro da odontologia, dentro do ambiente clínico, né, sem ser ambiente hospitalar, a gente faz e a gente consegue entregar um resultado bem, bem satisfatório para o paciente. A gente vê algo dentro da odontologia, questão do siso. O siso sempre é obrigatório remover? Não, Como que não, é? isso é um mito. É um mito, tá? Nem sempre o siso ele tem que ser removido, tá? O siso ele tem que ser removido em casos quando ele está semi-erupcionado, que causa aquela inflamação, que fica com dificuldade de abertura, aquela infecção que você fica mordendo em cima da gengiva, tem até um nome técnico, né? Que é a pericoronarite, né? Então, assim, em alguns desses casos, quando essas inflamações se tornam frequentes, ou quando o dente está angulado, prejudicando o dente vizinho, ou quando ele não tem espaço dentro da arcada, quando ele está muito cariado, né, que impossibilita um tratamento de canal adequado pela complexidade do posicionamento, aí nesses casos a gente extrai. Então não é uma receita de bolo que o Patrick vai ter que tirar os sisos, o Daniel vai ter que tirar os sisos, cada caso é avaliado individualmente e assim tendo um diagnóstico, tira ou não o siso. Tem como corrigir, no caso, sorriso com problema gengival? Tem, Como você falou, às vezes o osso ali, não tem gengiva. Tem vários pontos ali, né? Hoje a odontologia está muito moderna. Igual, por exemplo, vai entrar no gancho aí de corrigir sorriso. A gente pode falar até do Invisalign, que hoje a gente trabalha com virtual, que a gente já falou, a gente faz o escaneamento, a gente pega às vezes um dente que está na posição A e a gente quer trazer para a posição B. Então a gente faz uma sequência de moldeiras, né, que através das placas invisíveis, né, a gente faz essa sequência, orienta o paciente, né, via o consultório, a gente está aí trocando essa placa. Então hoje em dia a gente consegue corrigir um sorriso muito mais estético, que hoje o aparelho convencional, ele é colado no dente, né, tem que trocar os fios e as borrachinhas. O aparelho invisível é só uma sequência de placas, você vai trocando aquela sequência de placa e a vantagem é que você termina uma refeição, você pode remover para higienizar. Então é muito mais saudável para a boca você corrigir hoje através do aparelho invisível. E é dos tratamentos que a gente oferece lá no consultório e tem uma adesão muito bacana, principalmente do público adulto, que não quer mais colocar aquele aparelho convencional, que acha muito juvenil aquele aparelho convencional. Eu não gosto, acho que não é bacana. Então hoje a gente tem essa opção do aparelho invisível, que a gente faz um planejamento virtual, faz uma sequência de moldeiras, vai fazendo essa troca dessas moldeiras até chegar ao resultado final, que é aquele sorriso perfeito que a gente planeja no início. Demora muito tempo para esse resultado? O Invisalign, né, o aparelho invisível, ele é muito mais rápido do que o aparelho convencional. Ele tem as limitações de tratamento, né, que o especialista lá do nosso consultório pode estar explicando, mas ele é muito mais rápido. Então, se você... a gente até brinca que é o tratamento dos artistas, aquele que não quer ser visto como um aparelho, né? Então, se você quer um tratamento mais rápido, um resultado mais previsível, com menos impacto e danos colaterais, opte pelo aparelho invisível. Muito mais tranquilo, te dá muito menos problemas periodontais, muito mais fácil de higienização e te dá um resultado muito mais rápido do que o convencional. E ele é removível? É removível, são aquelas plaquinhas, né? Aquilo que eu estava falando, é uma sequência de placas, né? Que aí às vezes tem tratamento que são 15, são 20, são 25, de acordo com o caso de cada paciente, e você vai trocando em sequência. É como se eu pegasse o dente na posição A e trouxesse até a posição B com a primeira placa, depois até a posição C com a segunda placa, e assim sucessivamente até eu chegar ao ponto que seria o ponto feito no diagnóstico inicial, seria o ponto final, que é o sorriso na posição correta, na posição perfeita. Doutor, já teve casos de, por exemplo, a pessoa ter que fazer uma cirurgia com urgência?
Já, isso acontece quase que diariamente. Você tem que extrair um dente com muita dor, um trauma de criança, já aconteceu vários. Eu tenho até uma cirurgia agora agendada nos próximos dias de um paciente que sofreu um trauma de carro, paciente jovem, bem novo, e ele perdeu os dentes da frente, está usando aparelho, mas os dentes estão perdidos, então a gente vai remover os 4 dentes da frente que estão completamente perdidos, colocar junto com o aparelho uma provisória para poder devolver a estética desse paciente. E quando ele alcançar a idade de maturidade óssea, que é a partir dos 18 anos, a gente está instalando os implantes nesse paciente, porque não é qualquer paciente que você pode colocar implante. Você tem que primeiro ter o amadurecimento ósseo, né? Se você estiver em período de crescimento, não se é indicado colocar um implante. Então a gente vai ter que, nesse caso, esse paciente que, eu recordo, tem 13, 14 anos, a gente vai fazer essa cirurgia, colocar essa provisória junto com o aparelho para ajustar os outros dentes e, na idade adequada, tá colocando os implantes que ele necessita. O aparelho em si, ele é necessário, mesmo a gente estando assim nessa era digital? Então, o aparelho, você diz o aparelho ortodôntico, né? Uhum. Coladinho ali. Então, Uhum. assim, tem muito paciente que busca o aparelho apenas por estética. Quando eu falo estética, é o quê? É achar que é bacaninha, a minha amiga tem, meu amigo tem, eu quero usar o aparelho. E nesses casos, não se é indicado colocar aparelho. Então, a gente já abordou vários casos, assim, ó, você não tem indicação de aparelho. Entendeu? E às vezes a gente até vê esse paciente depois usando aparelho. Mas a gente prefere, aquilo como que a gente disse, a gente prefere às vezes o paciente não colocar com a gente uma coisa que a gente está vendo. É como vender algo para uma pessoa que não precisa daquilo. Entendeu? Uhum. Então, tem a sua indicação, entendeu? Muita gente, hoje nessa era digital, como você está falando aí, está buscando o que é mais tecnológico, né? Então, hoje está se pedindo muito o Invisalign, muito o aparelho invisível, né? Então, hoje é a moda do momento, assim como foi lentes de contato alguns anos atrás, que ainda está ainda no mercado, hoje é o Invisalign, esse tratamento com essas moldeiras invisíveis, né? Então, tem indicação? Tem. Não é qualquer paciente que vai ter que colocar. Aquele paciente que tem problema de classificação dentária, que tem uma má oclusão, tem problema na fonação, tem dentes faltando por algum motivo, agenesias, entendeu? Então aí esse paciente vai ter a sua indicação adequada para o tratamento. Não é todo paciente que tem que tirar o siso, não é todo paciente que tem que fazer o tratamento ortodôntico. Isso tem uma seleção, uma avaliação prévia que a gente vai identificar isso. Existe escovação errada, doutor? Claro, existe muita escovação errada, existe muita gente que escova a vida inteira errada, às vezes quando chega no consultório, a gente mostra a maneira correta de passar o fio dental, às vezes escolhe a escova errada, às vezes tem paciente que gosta de escova média, dura, e às vezes mais indicado a escova macia, super macia, às vezes quando você escova com muita força, você pode estar atrapalhando, prejudicando também a dentição, entendeu? Então tem sim, tem escovação errada, tem escovação correta, tem a melhor maneira de escovar, tem a melhor maneira de se prevenir. Doutor, algo assim, meio bizarro assim. E encontrou algo assim diferente dentro da boca do paciente? Teve caso assim? Já encontramos, cara, já tivemos assim, muitas situações muito desagradáveis, pessoas que às vezes acabam colando o dente com essas colas caseiras. Ah, Eu já tive um caso super bonde, de tipo um assim? paciente que super bom é todo dia, a gente até fala. A nossa secretária lá, a nossa auxiliar, sempre fala assim, tinha que colocar no rótulo que não pode colar dente, para ficar bem claro, porque faz um estrago muito grande na boca, o material não é compatível. Então, se você quebrou a sua dentadura, quebrou o seu dente, não procura colar em casa, não. Vai no dentista, que o dentista tem um material adequado para poder fazer esse reparo. Agora, você está falando aí, um caso que me chamou muita atenção é de um paciente, ele até de uma cidade vizinha, que ele estava com tanta dor de dente, querendo esperar o tempo para poder ir na consulta, era final de semana, aí ele me ligou, Daniel, pelo amor de Deus, me atende, que eu não aguento mais. E aí ele chegou no consultório, eu percebi que o dente dele estava quebrado ao meio. Eu falei, cara, como que você conseguiu quebrar esse dente? Ele, Daniel, esse dente estava doendo tanto que eu peguei um alicate e ele mesmo
tentando tirar, ele quebrou o dente com o alicate. Nossa. Então, assim, não tente fazer isso em casa, entendeu? Esses vídeos da internet aí, não tente fazer igual. Procura um profissional próximo da sua confiança, não cola com o Super Bond, não tente arrancar esse dente, extrair esse dente em casa, porque vai dar ruim. Já teve paciente assim com deu uma crise de ansiedade na hora e o doutor teve que. Acontece, né? Com a própria anestesia, né? Porque ali é um fármaco, né? Cada vez mais controlado, né? Mais seguro, mas existe sim pacientes que, quando é administrada a anestesia, pode ter sim acelerar os batimentos, ter às vezes alguma crise de ansiedade, já aconteceu, e a gente tenta deixar o paciente bem tranquilo, conversando. Eu sempre falo com o paciente, eu gosto de falar antes de acontecer. Eu falo assim, ó, essa anestesia pode te deixar um pouquinho mais acelerado, essa anestesia pode te deixar um pouquinho como se você estivesse mais ansioso, mas é coisa rápida, que transitória, que vai passar rápido. E muitas vezes essa prévia, ele vê assim, opa, isso aqui é normal, porque às vezes o que acontece é o paciente segurar aquilo que está sentindo e aquilo for desencadeando uma cadeia de processo. Uma antecipação ali, né? A gente conversa e fala, opa, está acelerando um pouquinho aqui, mas ele falou que poderia acontecer. Então acho que isso acaba diminuindo o impacto que pode acontecer com o paciente. Qual o alimento que é o maior inimigo do dente? O açúcar. Com certeza o açúcar é algo, assim, às vezes chega lá, pai fala assim, agora você não vai poder mais comer chocolate, comer bala, comer pirulito. E eu sempre falo assim, eu não sou nutricionista, não é minha área, não vou impedir que o seu filho coma o chocolate, a bala. A grande orientação é o seguinte, dê no momento oportuno. Então, por exemplo, almoçou, comeu doce e escovou o dente, não tem problema. Mas almoçou, escovou o dente e depois comeu doce, já é um problema. Aí o problema é quando almoça, come o doce e não escova o dente. Aí é a receita do bolo para perder os dentes, entendeu? E é até um adendo aqui para a gente poder estar colocando que os pais levem os seus filhos ao dentista. Levem, porque hoje uma cárie num adulto, ela demora muito mais para se transformar num canal, ela age mais silenciosamente. Às vezes uma cárie, uma criança, ela é muito mais rápida. Às vezes uma criança que fica 6 meses com a cárie na boca já chega para o profissional já numa maneira muito complexa, difícil de se tratar. Aí é o grande problema, porque quando você pega uma criança que está acostumada com prevenção, que vai ali para você aplicar um flúor, fazer uma limpeza, é muito mais tranquilo de você manusear. Imagina você chegar com uma criança, às vezes, de 2, 3 anos, como eu já peguei, com muita dor, com muito inchaço no rosto, sentindo dor, você ter que anestesiar essa criança já com dor, com medo do dentista. Então, o grande segredo é você prevenir, não deixar chegar a essa situação, entendeu? E ali nessa consulta, com certeza, a gente envolve o pai no tratamento. Porque aquela criança com 2, 3 anos, se está com muita cárie, com muito problema, com 5, 6 anos, é algo que o pai está deixando de fazer. Porque a criança não tem ainda a autoridade de decidir o que é certo, o que é errado, de fazer o que é certo, o que é errado. Então, a gente às vezes eu vejo o pai, tá vendo? Eu te mando escovar o dente e você não escova. Mas eu sempre falo, isso aqui não é responsabilidade deles, isso aqui é responsabilidade sua. Se você não se envolver no tratamento do seu filho, você não vai ter o resultado esperado. Então a gente dá esse choque de realidade, entendeu? E tentar tirar aquele paciente daquele rumo errado, acho que é o grande segredo do negócio. Então a gente fala com o paciente, fala assim, o tratamento do seu filho vai ficar em tanto. Mas se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez até hoje, é a mesma coisa que você rasgar dinheiro. Seu filho vai vir aqui, eu vou consertar os dentes dele, daqui a um ano ele vai voltar com os mesmos problemas, porque você não tratou a causa do problema. Então a gente gosta muito de identificar a causa do problema e a gente tratar essa causa do problema. Essa questão da cárie nas crianças, será que é porque as crianças gostam muito de doce, essas coisas, e acabam... Com certeza. Tem, assim, às vezes sendo mais avançado do que os próprios adultos? Então, o que acontece? A dentição decídua, que é o dente de leite, popularmente conhecido, é um dente que, teoricamente, ele é mais fácil de adentrar a cárie, ele é mais frágil, né? Um dente mais frágil que o dente permanente. Então, quando também a criança, tem outros fatores que complicam. O consumo exagerado do açúcar, né? Às vezes é o avô, é o tio, é o amigo que chegou, está sempre presenteando com doce, com bala. E também a cultura da criança. A criança, se você não educar ela a escovar, ela fica 2, 3 dias sem escovar o dente, entendeu? Então imagina, você ali com açúcar abundante, sem escovação, é o cenário perfeito para a cárie se manifestar, entendeu?
E para o pessoal que está assistindo, o que você fala sobre as pessoas que não gostam de escovar os dentes? Que eu vou falar para você. Vai conhecer o doutor Daniel. O doutor Daniel vai deixar um insight muito bom agora para aqueles que não gostam de escovar os dentes, escova só de vez em quando. Às vezes tem um filho também que não gosta, tá puxando a orelha ali, mas tá difícil escovar os dentes. Fala, doutor. Procure um dentista, um profissional, para poder estar fazendo uma boa limpeza, para ele poder estar escolhendo junto a você um tratamento correto para te adequar, para te explicar como que é o uso do fio dental, qual a melhor escova, qual enxaguante você deve usar, entendeu? Porque você agindo com prevenção, mas eu não sinto dor nenhuma de dente, tem 10 anos que eu não vou. Vai, que às vezes tem algo silencioso que você não está vendo ali, uma perda óssea, um trauma oclusal, que às vezes você precisa fazer um desgaste, um ajuste para poder adequar esse paciente. Então procure um dentista, procure regularmente estar indo, para você evitar de ter problemas piores no futuro, de perder um dente, ter que tratar um canal, de ter uma surpresa muito maior. A gente volta lá no início da nossa conversa. A prevenção sempre é o melhor remédio. Previna agora para você evitar de ter grandes transtornos financeiros e até mesmo de dores indesejadas no futuro. E tem casos, doutor, por exemplo, de pessoas que não têm esse hábito de escovar os dentes e também não têm o hábito de ir para o dentista. E acaba ocasionando outras doenças bucais, não só bucais, mas pode ocasionar? Pode, grandes problemas. Às vezes na boca você pode ter. Um câncer, Então, alguma você coisa pode desse ter tipo? algumas lesões, né, que você identifica que quando você vai ao dentista, tem alguns casos lá, né, até que a gente encaminhou, pacientes que a gente perdeu com o reconhecimento tardio. Então, o que acontece? Às vezes você pega um paciente que não tem costume de ir ao dentista e às vezes quando se vai regularmente, porque quando você vai ao dentista, o dentista, por obrigação, ele tem que entender, ele não é médico, mas ele tem que entender da sua saúde como um todo. Então você pergunta se o paciente tem pressão alta, se ele tem diabetes, se ele faz uso de alguma medicação, porque às vezes você percebe no paciente alguns sinais. Da nossa região lá é uma região agrícola. Se você percebe uma mancha inadequada no paciente, você pode estar encaminhando ele para um dermatologista para poder pegar algo no início. E na boca não é diferente. Então às vezes acontece do paciente procura, nossa, eu estou com uma ferida na boca que não cicatriza. Então eu já perdi pacientes que chegou lá em estágios avançados, que nunca tinha ido ao dentista, muitos anos sem ir ao dentista. Eu estou com um paciente aqui que está com dor de dente. Você pode olhar quando abre a boca, aquela lesão monstruosa, você manda para o especialista para poder tratar, o paciente dura 2, 3 meses e vem a falecer. Então, cara, não é só dente, não é só sorriso, é uma saúde como geral, porque você pegando e identificando uma lesão dessa, cancerígena, né? No início, a chance de sobreviver do paciente é muito maior. Então, não é só sobre sorriso, foto no Instagram, não, é sobre saúde. Então, às vezes ali a gente vai estar identificando algo no início que possa estar salvando a sua vida no espaço de tempo, que se você demorar para essa identificação do problema, já não ser mais possível o tratamento, entendeu? Tá vendo aí, pessoal? Hoje o doutor veio falando para vocês muitos insights para a gente poder aprender de como ter uma saúde bucal, uma vida melhor, uma vida com saúde, com alegria, com autoestima. E hoje vamos finalizar aqui um papo milionário, onde a mentalidade vale muito mais do que o dinheiro, o conhecimento e todo esse conhecimento que o doutor proporcionou para nós, que possamos aplicar na nossa vida, que pode ter certeza que o dentista é o melhor amigo nosso. Então é isso. Mais um Papo Milionário. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Tchau, tchau. Falou, milionário. Até mais.